Em 13 de maio de 1981, a Praça de São Pedro, no Vaticano, se transformou em palco de um evento chocante que abalou o mundo inteiro, quando balas mortais atravessaram as multidões animadas ao ver o Papa João Paulo II. A cena parecia um momento em que o tempo parou, com o Papa caindo ensanguentado em meio ao espanto dos fiéis e aos gritos de pânico. Não foi apenas uma tentativa de assassinato comum, mas um enigma complexo, cercado por inúmeras hipóteses, desde envolvimento de agências de inteligência até conspirações políticas ocultas. Então, quem foi o cérebro por trás desse ousado ataque? E quais são os segredos que ainda cercam esse crime até hoje? Para saber mais, continue nos acompanhando até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. Karol Józef Wojtyła, que mais tarde se tornaria o Papa João Paulo II, nasceu em 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, na Polônia, em uma família católica humilde. Seu pai era oficial do exército polonês, enquanto sua mãe era uma mulher devota que faleceu quando ele tinha 9 anos, impactando profundamente sua infância. Após a morte da mãe, seu pai tornou-se seu principal apoiador, incentivando-o na educação e na religiosidade, contribuindo para a formação de sua personalidade desde cedo. Karol viveu uma infância cheia de desafios. Perdeu seu irmão mais velho, Edmund, devido à escarlatina, aos 12 anos, e seu pai faleceu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, deixando-o sozinho, ainda jovem, sem família. Apesar dessas tragédias, continuou seus estudos na Universidade Jagiellônica, em Cracóvia, onde estudou literatura e filosofia, mas precisou prosseguir sua educação de forma clandestina após o fechamento das universidades polonesas pelas forças nazistas durante a ocupação do país. Durante a ocupação alemã da Polônia, Karol trabalhou em uma pedreira e em uma fábrica de produtos químicos para evitar ser enviado a campos de trabalho forçado. Nesse período, seu interesse pelo sacerdócio começou a crescer. Em 1942, ingressou em um seminário secreto em Cracóvia, onde recebeu formação teológica até ser ordenado sacerdote em 1946. Após sua ordenação, continuou seus estudos em Roma antes de retornar à Polônia, tornando-se professor de filosofia e teologia. Gradualmente, ascendeu nos cargos eclesiásticos, tornando-se bispo em 1958 e, posteriormente, cardeal em 1967. Era conhecido por sua sabedoria e coragem, especialmente ao enfrentar o regime comunista na Polônia, defendendo os direitos humanos e a liberdade religiosa. Em 16 de outubro de 1978, foi eleito o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos, adotando o nome de João Paulo II, dando início a um dos períodos mais influentes na história do Vaticano e do mundo. O Papa João Paulo II foi descrito como uma das figuras mais influentes do século XX, desempenhando um papel de destaque na Igreja Católica e na política mundial desde sua eleição em 1978. Ele buscou fortalecer a unidade da Igreja, o diálogo com outras religiões e a defesa dos direitos humanos. Sua visão consistia em atualizar a Igreja sem comprometer seus ensinamentos fundamentais, o que lhe conferiu ampla popularidade, tanto dentro quanto fora da comunidade católica. Ele teve grande influência em questões sociais e políticas, usando sua posição para apoiar movimentos em prol da liberdade, especialmente na Europa Oriental. É acreditado por ter contribuído para a queda do comunismo em seu país, a Polônia, apoiando o sindicato Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa, e encorajando os poloneses a resistirem ao domínio soviético de maneira pacífica.
Sua postura anticomunista não se limitou à Polônia, estendendo-se a outros países sob regimes opressivos, tornando-o um adversário indireto da União Soviética durante a Guerra Fria. O diálogo interreligioso foi uma de suas prioridades. Ele trabalhou para melhorar as relações entre católicos, muçulmanos e judeus, visitando diversos países islâmicos e se reunindo com líderes religiosos para promover compreensão mútua. Foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga judaica e adotou posições firmes contra o antissemitismo, defendendo a reconciliação entre as religiões. Internamente, enfrentou grandes desafios dentro da Igreja, como casos de abusos sexuais cometidos por alguns membros do clero, liderando esforços de reforma, enquanto preservava as tradições. Apesar de críticas devido às suas posições conservadoras em questões éticas, como a rejeição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, permaneceu uma figura central na defesa dos valores tradicionais da Igreja Católica. O Papa João Paulo II também se destacou na defesa contínua dos direitos humanos, condenando regimes autoritários e violações contra povos, e se opondo fortemente a guerras e conflitos armados, promovendo a paz em regiões de conflito, como Oriente Médio, América Latina e África. Incentivou a resolução de disputas por meio do diálogo e da negociação, enviando mensagens de paz a líderes mundiais e contribuindo para melhorar as relações entre o Vaticano e diversas nações. Suas posições firmes contra sanções econômicas e discriminação racial foram reconhecidas mundialmente. Ele foi um dos papas que mais viajou, visitando mais de 100 países e usando sua posição religiosa para difundir mensagens de paz e tolerância. Em 1981, sobreviveu a uma tentativa de assassinato, perdoando seu agressor, um gesto que refletiu seu compromisso com os valores de perdão e amor. Em 13 de maio de 1981, o mundo testemunhou uma das tentativas mais dramáticas de assassinato de uma figura religiosa proeminente, quando o turco Mehmet Ali Aca disparou contra o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano. Como de costume, o Papa cumprimentava a multidão de dentro de seu carro aberto, cercado por milhares de fiéis que haviam ido vê-lo, quando, de repente, balas letais atravessaram a cena, transformando o momento de alegria em caos e gritos. O atacante disparou várias vezes, acertando 2 balas no Papa, uma no abdômen e outra na mão. O Papa caiu imediatamente dentro do carro, com o rosto pálido de dor, enquanto o pânico se espalhava entre os presentes. Os guardas correram para retirá-lo rapidamente e levá-lo ao hospital, onde ele passou por uma cirurgia de emergência que durou horas. Seu estado era crítico, quase perdendo a vida devido à hemorragia intensa, mas os médicos conseguiram salvá-lo milagrosamente. Mehmet Ali Aca foi detido no local antes de conseguir fugir. Ele carregava uma identidade falsa e se apresentou como extremista ligado ao movimento dos Lobos Cinzentos da Turquia, mas não forneceu uma explicação clara para seus motivos. Mais tarde, admitiu que planejou matar o Papa, mas os detalhes da conspiração permaneceram obscuros, especialmente com hipóteses sobre o envolvimento de agências de inteligência internacionais, incluindo a soviética, que via o Papa como uma ameaça à sua influência na Europa Oriental. Semanas após sua recuperação, o Papa surpreendeu o mundo com seu gesto humano, anunciando publicamente que perdoava Aca pelo que havia feito. Em 1983, ele o visitou na prisão e passou tempo em conversa privada, um gesto que chocou o mundo e demonstrou o compromisso do Papa com os princípios de perdão e reconciliação. A tentativa de assassinato foi um ponto de virada na vida de João Paulo II, aumentando sua determinação em espalhar a mensagem de paz e aproximação entre os povos. Apesar do ataque que quase lhe custou a vida, o evento permanece registrado na história como um dos atentados mais audaciosos contra uma figura religiosa, cercado de perguntas que ainda não foram totalmente respondidas
sobre quem estava por trás da conspiração e por que o Papa foi alvo naquele fatídico dia. Mehmet Ali Aka nasceu em 9 de janeiro de 1958 na cidade de Malatya, na Turquia, e cresceu em um ambiente conturbado marcado por grandes mudanças políticas e sociais. Na juventude, atraiu-se por grupos extremistas e ingressou na organização Lobos Cinzentos, um grupo nacionalista radical envolvido em violência e assassinatos políticos durante os anos 1970 na Turquia. A organização tinha ligações com elementos de extrema-direita e serviços de inteligência secretos, o que fez com que Aka entrasse no mundo do crime organizado e das operações secretas desde cedo. No final da década de 1970, Aka começou a realizar operações criminosas para os Lobos Cinzentos, incluindo tráfico de armas e assassinatos políticos. Em 1979, esteve envolvido no assassinato do jornalista turco Abdi İpekçi, editor-chefe do jornal Milliyet, conhecido por suas posições contra a violência política. Após o crime, foi preso, mas conseguiu escapar da prisão em circunstâncias misteriosas, levantando suspeitas de apoio de terceiros nos bastidores. Após sua fuga, ele apareceu na Europa sob disfarce, viajando por vários países com documentos falsificados, até chegar ao Vaticano em 13 de maio de 1981, quando realizou sua tentativa mais famosa. Disparou contra o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, causando ferimentos graves. Aka foi imediatamente preso, mas recusou revelar quem o havia incentivado a cometer o crime. O caso dele gerou grande controvérsia, com hipóteses sobre o possível envolvimento da KGB soviética ou da inteligência búlgara, que temiam a influência do Papa sobre os movimentos opositores ao comunismo na Europa Oriental, especialmente seu apoio ao movimento Solidariedade na Polônia. Apesar de investigações extensas, os investigadores não conseguiram provar qualquer ligação direta entre a Aka e serviços de inteligência, e seus reais motivos permanecem obscuros até hoje. Durante seu período na prisão na Itália, o Papa surpreendeu o mundo ao visitá-lo em 1983 e conversar com ele em encontro privado, posteriormente anunciando seu perdão, um gesto que chocou muitos e exemplificou o princípio de clemência e perdão adotado pelo Papa ao longo de sua vida. Em 2000, Aka foi perdoado a pedido do governo italiano e deportado para a Turquia, onde foi novamente preso por crimes anteriores, antes de ser libertado definitivamente em 2010. Desde então, fez declarações contraditórias, às vezes alegando ter agido para a inteligência búlgara, outras vezes afirmando ter agido sozinho. Aka permaneceu uma figura enigmática e instável, emitindo várias declarações polêmicas, ora se apresentando como arrependido, ora afirmando ser o Mahdi esperado. Apesar das décadas passadas desde sua tentativa de assassinato, ainda há muitas perguntas sobre sua verdadeira identidade, quem estava por trás dele e se seus motivos eram políticos, religiosos ou parte de uma conspiração maior, cujos detalhes completos ainda não foram revelados. A tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, em 13 de maio de 1981, marcou um ponto de virada na história recente, não apenas para a Igreja Católica, mas também na política mundial e nos equilíbrios internacionais. Esse evento dramático foi mais do que uma simples tentativa de matar um líder religioso. Lançou luz sobre as relações entre as grandes potências, evidenciou os conflitos ocultos da Guerra Fria e impactou diretamente a queda dos regimes comunistas na Europa. Durante a Guerra Fria, João Paulo II representava uma ameaça direta à União Soviética devido ao seu forte apoio ao movimento Solidariedade na Polônia, a primeira oposição organizada dentro de um país comunista. A presença de um Papa polonês à frente da Igreja Católica servia como incentivo a esse movimento, e seus discursos em defesa da liberdade e dos direitos humanos
enfraqueciam os regimes comunistas. Após a tentativa de assassinato, aumentaram as suspeitas sobre o envolvimento de serviços de inteligência soviéticos, como a KGB ou da inteligência búlgara, pois a União Soviética o via como uma figura perigosa que ameaçava sua influência na Europa Oriental. Embora as investigações não tenham comprovado de forma definitiva a participação soviética, o incidente reforçou suspeitas sobre o uso de violência política para eliminar opositores. Após sobreviver, o Papa não recuou em suas posições. Pelo contrário, tornou-se ainda mais comprometido contra os regimes comunistas, contribuindo para sua queda. Sua histórica visita à Polônia, após o ataque, inspirou milhões a se posicionarem contra o regime opressor, acelerando o processo de liberdade que culminou com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991. Nesse sentido, pode-se dizer que a tentativa de assassinato falhou não apenas em terminar com sua vida, mas fortaleceu a mensagem que ele transmitia. O incidente também teve impacto na segurança dentro do Vaticano e no mundo inteiro. Antes da tentativa de assassinato, o Papa aparecia entre a multidão com pouca proteção. Após o ataque, as medidas de segurança foram reforçadas e o famoso Papa Móvel, tornou-se símbolo da proteção de líderes religiosos contra ameaças. O evento também mudou a percepção mundial sobre a importância de proteger figuras públicas, levando à revisão de protocolos de segurança em grandes aglomerações. No aspecto religioso, a tentativa de assassinato tornou o Papa uma figura ainda mais espiritual e próxima das pessoas, especialmente após visitar Mehmet Ali Agca na prisão e perdoá-lo publicamente. Essa cena simbólica fortaleceu a imagem da Igreja como instituição baseada na tolerância e na paz, inspirando líderes mundiais a adotarem uma abordagem mais conciliadora com adversários. Graças à maneira como o Papa lidou com o incidente, sua tentativa de assassinato não foi apenas um evento passageiro, mas um ponto de virada histórico que ajudou a remodelar o cenário político e religioso mundial. Ela provou que ideias podem ser mais poderosas que balas, que o perdão pode ser uma arma mais forte que a violência e que um único líder pode influenciar o curso da história. No final, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II continua sendo um dos eventos mais misteriosos e controversos da história recente, entrelaçando interesses políticos e de inteligência, deixando muitas perguntas sem respostas definitivas. Apesar da prisão e julgamento do autor, os verdadeiros antecedentes do crime nunca foram totalmente revelados, mantendo o episódio como foco de análises e especulações por décadas. Chegamos ao fim deste relato. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo documentário.